Paz e luz. Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manipulação da história. Nada é absoluto. Já fizemos vários comentários acerca da história, mas este se faz necessário para que você, seminarista, saiba que a história é algo manipulado. Porque está escrito no livro de história, mas será que foi assim mesmo? Então, várias aulas sobre história foram dadas para você. Agora, essa se faz necessária devido à abrangência e à importância da história na vida do obreiro. Porque nada é novo, tudo se repete. Então, a análise histórica é muito importante, porque é como se fosse uma árvore. A árvore cresce para cima e para baixo. Então, o obreiro ele tem que crescer para o futuro e ele tem que arraizar a história do passado, analisar. História não é uma matéria ruim, cansativa, mas é algo interessante, super interessante. A história tem muito a nos ensinar, mas devemos saber que a história foi, e em alguns casos, manipuladas para obter um fim. Nada neste mundo é absoluto, tudo é relativo. Tudo é relativo. Às vezes o que parece ser não é, e às vezes o que não parece ser é. E às vezes o que parece ser é de fato. Algumas pessoas dão uma versão, outras dão outras. Os dois estão errados às vezes. E às vezes os dois estão certos, mesmo em lados diferentes. Então esta parte sobre história é muito importante para que você entenda a dinâmica da vida. Pedro Álvares Cabral, vamos citar um exemplo. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500. Tá na história, tá. Se eu disser que não foi Pedro Álvares Cabral, eu me torno mentiroso? Não. Não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil? Tem certeza? Tenho. Mas por que os livros dizem que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral oficializou uma descoberta no Brasil. Essa conversa que ele se perdeu o caminho às Índias, será? Foi algo planejado. Olha só como a história é manipulada. Já estou colocando dúvida na cabeça de vocês, mas deixa eu colocar mais dúvida ainda. Você sabia que no Brasil encontramos provas cartográficas, mapas como de Pires Reis, que mostram as Américas, inscrições fenícias, árabes, aramaica e em pedras. Essas inscrições estão em pedras no interior do Brasil, por exemplo, na Paraíba, no Piauí, no centro-oeste brasileiro e em toda a América, tanto latina como central, como América do Norte. Então não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Encontramos inscrições chinesas na Paraíba. Como é que encontramos inscrições chinesas na Paraíba? Em ossos até, ossos antigos de animais que já passaram, pedras, que até algumas delas não existem mais, encontramos registros. Então os chineses passaram por aqui. Aqui não era uma terra tão desconhecida como os portugueses querem que acreditamos que ela fosse. Então veja só, você meu amigo que está estudando, que a história é algo manipulável. É algo que você pode dizer sim, não é, talvez seja, e talvez não seja. Assim, professor, não oferece segurança. A segurança não é absoluta em nada nesta vida. Ninguém tem certeza de nada. Você acha que Pedro Álvares Cabral saiu lá de Portugal, perdido, bichinho, acabou aqui no Brasil? Logo depois vem Colombo. Isso foi algo planejado, rapaz, para tomar posse de um lugar. E só no Brasil existiam quase 200 milhões de índios. Atualmente, no Brasil, existem 200 milhões de habitantes. Então não crescemos em nada, apenas destruímos uma população e criamos outras. Né? Quando chegaram no Brasil, existiam tribos e mais tribos, diversos idiomas. Não estou dizendo que foi ruim, nem estou dizendo que foi bom. Porém, estou mostrando para você, seminarista, que a história pode ser manipulada.
Encontramos provas, né, como o mapa de Pires Reis, que mostra a América. Isso é um mapa antiguíssimo. É claro que eles sabiam que existia a América, mas a ideia de colônia surgiu em 1500, 1400 e pouco. Mas surgiu a ideia, ó, vamos tomar posse, vamos pegar a riqueza daqueles caras, pegar as terras, matar os caras e vamos lá. Mas como é que a gente vai matar os caras? Todo mundo vai ficar contra a gente. Vamos dizer que eles são brutos, vamos dizer que eles são canibais. Aí é onde vem outra história. Existia índio canibal? Sim, mas nem todos os índios eram canibais. Uma populaçãozinha pequena. E alguns deles tinham a cultura de matar o inimigo e beber o sangue do inimigo como prova que é forte. São brutos, brutos! E os romanos, com suas arenas, onde os gladiadores se matavam só para divertir o imperador? São brutões? Por que os portugueses não foram destruir os romanos? Bem, a história é manipulável. Isto mostra que os povos estiveram no Brasil antes do Pedro Álvares Cabral e que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, apenas oficializou uma colonização. Os índios brasileiros eram selvagens. Por quê? Porque isso, porque era canibal e tal. Isso era desculpa para que a coroa mandasse mais soldados e dinheiro e matasse os povos dos índios. Existia índio ruim também, mas os portugueses não ficavam atrás não. Eles diziam que os índios eram canibais, monstros, né? Desculpa tudo para matar eles. As informações da história foram manipuladas para alcançar um fim. Olha, aquela tribo ali, ela tem aquela terra muito boa. Vamos fazer uma aliança com eles, mas não querem aliança. Então vamos usar aquela outra tribo ali para matar aquela tribo. E depois que aquela outra matar aquela tribo, a gente vai e domina. Olha, uma maneira de manipulação. A outra, vamos escrever uma carta para o rei lá de Portugal, que vive lá no seu trono, bebendo vinho, comendo do boi do melhor, não sabe nem o que é o Brasil, nem o que é isso aqui. E vamos dizer que esses caras são canibais. Aí, então o rei mandava uma tropa armada de soldados que vinham valentes para destruir os canibais, destruir os monstros. E o fim era tomar posse daquela terra. Um grande exemplo é a teoria da evolução. A história é manipulável. A teoria da evolução nunca encontraram óleo perdido. A teoria da evolução já é uma teoria falida. Eles apenas não querem rasgar seus livros. O DNA humano, o genoma humano provou que não existe isso aí. A organização é muito grande. Não há organização de aminoácidos involuntária, ou seja, por acaso. Tem que haver um ser organizador. Bem, já foi comprovado que a teoria que é pregada como história de fato e verdadeira era apenas uma teoria furada. Isso é papo de crente, é papo de protestante. Não, não conseguiram provar, meu amigo, mas está lá no livro do seu filho, lá o macaquinho se transformando num Australopithecus erectus, Homo sapiens, e tudo aquilo é tudo uma ideia absurda que surgiu e colou. E os abestalhados, querendo ser sábio demais, é isso mesmo, abestalhado, querendo ser sábio demais, eu sei que o cara veio de uma bactéria, negócio do cara veio de Deus, veio de uma bactéria que se transformou num girino, que se transformou, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, mas gosta de bilhões de anos esse povo. História furada. Por exemplo, como os conflitos da história. Olha, isso é importante para o seu ministério. Por exemplo, o homem teve na Lua. Uns dizem que não teve, outros que teve, outros não teve. O que diz que não teve, pergunta, por que esse homem foi em 1970 na Lua, por que não foi mais? Estamos em 2010. Já passamos o ano 2000. E o homem não foi mais, foi em 1970, com aqueles aparelhos aí precários. Ou foi uma gravação no deserto? Foi, aí a NASA diz que não foi, não foi, e fica por isso aí, e eles não conseguem resolver a pendência. Para eles resolverem, era apenas mandar um casal lá para a Lua, mas até agora não mandaram. Dizem que não tem dinheiro, será? Veja que a história é manipulada. E eles já diziam, olha, nós estaremos em Marte em 2000. Quando eles foram para a Lua em 1970. E chegamos em 2010 e ainda não voltamos à Lua. Foi ou não foi? Aí, eis a questão, eu não me meto não. As versões... versões são versões, cada um dá a sua.
Às vezes as duas versões estão certas e às vezes as duas versões estão erradas. Isso mostra que a história ela é manipulada, sempre foi. Nas guerras, as ideologias foram utilizadas para conseguir verbas para as suas guerras ou as guerras de alguns, guerras particulares de alguns. A história foi manipulada e você não pode ficar à mercê da manipulação. Tem que ser sábio e analisar as questões com sobriedade. Deus te abençoe.